Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia aqui no YouTube do Antagonista de segunda a sexta-feira às 5 da tarde e você também acompanha a minha coluna no site do Antagonista sem paywall de segunda a sexta para você poder compartilhar à vontade. Fato do dia: Lula vai se reeleger? Calma, antes de responder a pergunta, porque aqui é um formato novo, é o formato do Narrativas Antagonista. Quem já é aqui da família Narrativas já vai, aliás, deixando o like, compartilhando esse vídeo. O que é esse formato? A gente treina para melhorar o nível do debate político, para a gente voltar a se ouvir, em vez de só ficar falando e repetindo clichês. Então, o que eu trago aqui para você, para esse treinamento diário conjunto da gente? Primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia: Lula vai se reeleger? Teve uma pesquisa Genial Quest que foi noticiada aqui no Antagonista, mostrando que perguntaram para a população se o Lula merecia um novo mandato. A maioria acha que não. 55% dizem que não merece outra chance. 42% consideram que merece e 7% não sabem ou não responderam. E é muito interessante que no Nordeste Lula continua muito forte. 60% dos eleitores dariam a ele uma nova oportunidade, 38% não. No Sudeste, 63% não dariam, não acham que o Lula tem, vamos dizer, merecimento para uma reeleição e 33% acham que sim. E aí, quem seriam os adversários de Lula? Bolsonaro está inelegível. A gente vê Lula aparecendo bem à frente do ministro Fernando Haddad, quando você pondera ali o que ele tem de intenção de voto e de rejeição. Também está à frente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma combinação que o Antagonista nota aqui é a do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que ele teria 28% dos votos. Hoje, um índice de rejeição de 30%, que para político é baixo, tá? Haddad tem 50%, Michele Bolsonaro tem 50%, enfim, Bolsonaro tem 54% de rejeição, então 30% é um índice de rejeição baixo. E 39% dizem que não conhecem o Tarcísio, que na pesquisa é um sinal de que entre esses 39% ele ainda pode ganhar mais eleitores e aumentar as suas intenções de voto. Enfim, a grande questão é sobre a reeleição de Lula, que a maioria diz que não merecia. É uma pesquisa que sai no mesma semana da divulgação de uma outra pesquisa, que é aquela Genial Quest que vai avaliando o governo de tempos em tempos. E aí a gente tem uma mudança importante aqui. Quando pergunta se o Brasil está indo na direção certa ou errada, a gente tem uma mudança que a gente tinha 46% na direção certa, 41% na direção errada, em julho do ano passado. Quando chega em dezembro, cola uma na outra, fica dentro da margem de erro. Mas agora inverteu bem, 49% acham que estamos na direção errada. Quando se pergunta para quem o governo Lula trabalha, ainda a maioria acha que ele trabalha para atender as necessidades de todos, mas 35% acham que ele só trabalha para atender as necessidades de quem votou nele. Aí aqui, presta atenção na linha vermelha. Ela vai começando lá no ano passado, tá? Vai começando lá no ano passado, em abril do ano passado. O poder de compra dos brasileiros aumentou ou diminuiu nos últimos 12 meses.
A linha vermelha do diminuiu. A economia está pesando para o brasileiro e isso reflete no que o brasileiro vai falando sobre o governo Lula. Agora vamos voltar para a história da reeleição. Quem é que traz a reeleição para o Brasil? Fernando Henrique Cardoso, que era a favor da reeleição e continuou defendendo isso muito tempo. Não, eu sempre fui favorável à reeleição, lá na Constituinte. Por quê? Porque em 4 anos você não consegue realmente fazer alguma coisa que tenha raízes, não é? Pode dizer, o segundo mandato foi pior que o primeiro. Tudo bem, depende de circunstâncias, não depende da pessoa só, houve a crise da especulação de janeiro de 99 e tudo mais. Mas a lei de responsabilidade fiscal... energia elétrica também. Também, mas é a lei de responsabilidade fiscal. Quando é que foi feita? No ano 2000. No segundo mandato. Né? E o crescimento de 4,7, que todo mundo já esqueceu, foi no ano 2000. Né? E depois, certas práticas que você tem que enraizar na educação, na saúde, precisa de tempo. Né? Eu acho que o que nós conseguimos fazer foi mudar o rumo do Brasil e dar uma outra direção. Foi tão forte isso que o governo atual é acusado, entre aspas, de seguir o rumo. Né? Porque não tem jeito, não é porque ele queira, porque não tem jeito, porque enraizou uma maneira de fazer as coisas no Brasil. Então o segundo mandato foi, acho que, necessário. Agora, vocês sabiam que ele se arrependeu? Sim, Fernando Henrique se arrependeu de ter feito a reeleição, já disse que houve efetivamente muito abuso de poder, as coisas não saíam da forma que ele pensou. Tem aqui no Antagonista a reprodução de um artigo que ele escreveu para o jornal O Estado de São Paulo. Cabe aqui um meia-culpa. Permiti, por fim, aceitei o Instituto da Reeleição. Verdade que, ainda no primeiro mandato, fiz um discurso no Itamaraty anunciando que as trevas se aproximavam. Pediríamos socorro ao FMI. Não é desculpa. Sabia e continuo pensando assim que um mandato de 4 anos é pouco para fazer algo. Tinha em mente o que acontece nos Estados Unidos. Visto de hoje, entretanto, imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar a reeleição é ingenuidade. Devo reconhecer que historicamente foi um erro. Se 4 anos são insuficientes e 6 parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no 4º ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscitário, seria preferível termos um mandato de 5 anos e ponto final. É a opinião que tem hoje Fernando Henrique Cardoso. Agora vamos ao Lula. Em 2022, durante a campanha, o Lula falou textualmente que não sairia para a reeleição. É o seguinte, eu sou candidato para reconstruir esse país. A minha tarefa nesse instante é assumir a minha responsabilidade, por isso eu fiz um acordo com o Alckmin e ele aceitou ser meu vice, para a gente começar a reconstruir o país. Olha, daqui 4 anos a gente vai ter gente nova disputando eleições, vai ter gente nova, sabe, sendo candidato a presidente. O que eu quero é deixar o país preparado. O que eu quero é lutar contra a fome, contra a miséria, contra a pobreza. O que eu quero é gerar emprego, o que eu quero é diminuir a inflação e aumentar o salário. O que eu quero é tentar cuidar da questão climática com muito respeito de todos os biomas brasileiros, mas sobretudo a questão da Amazônia para não permitir. E eu quero uma coisa mais importante, Mário, eu quero tentar juntar toda a inteligência brasileira, a inteligência que está fazendo experiências bonitas numa universidade, num bairro, numa vila. Eu quero que essa gente participe da construção desse país e da reconstrução, porque é isso que vale a pena. Ou seja, eu não vou ser um presidente da República que está pensando na sua reeleição. Eu não vou ser um presidente, eu vou ser um presidente que vou estar pensando em governar esse país 4 anos e deixá-lo tinindo, para que o povo brasileiro recupere definitivamente o bem-estar social, a alegria, o prazer de viver, o prazer de ser baiano, o prazer de ser brasileiro. Também é isso que eu quero deixar. Então eu tenho 4 anos da minha vida para dedicar a cuidar desse povo. Eu quero cuidar desse povo, eu quero cuidar desse país, eu quero cuidar dos estados, eu quero estabelecer uma relação irmã com os governadores, com os prefeitos, porque não é possível o país dar certo você brigando, você estimulando ódio, você estimulando divergência. Esse país não pode dar certo. Depois de eleito,
Ele já começou a mudar a conversa. Depende. Se houver clamor, se eu tiver com a saúde boa. Se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar num momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe, com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. O José Dirceu, que reapareceu agora no cenário público, já está dando como favas contadas. Ele não quer só a reeleição do Lula, ele quer a reeleição do Lula e mais um terceiro mandato para o PT. Esses últimos 60 anos eu dediquei ao Brasil, que no fundo acabou sendo simbolizado essa luta pelo nosso presidente Lula, que está no seu terceiro mandato. Não há nada mais importante do que o terceiro governo do Lula ser sucedido pelo quarto governo do Lula e depois por um outro governo. Eu tenho dito que os problemas do Brasil, no mundo que nós vivemos hoje, são tais que o papel de um primeiro governo, na verdade, é criar as condições para um segundo e um terceiro governo. E o Lula já se manifestou contrário a uma votação que o Senado quer fazer, acabando com a reeleição. Ele já disse que é contrário. O Senado, será que vai pautar isso, acabar com a reeleição para todo mundo? Enfim, dizer que vai acabar com a reeleição, muita gente diz. Quem não se lembra desse candidato aqui numa campanha política recente? Pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também. Eu acho que é uma excelente reforma política, né? Você acabar com o instituto da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, e diminui um pouco, em 15%, 20%, a quantidade de parlamentares. O que aconteceu? Bom, nós sabemos como a história se desenrolou. Ele foi, sim, candidato à reeleição, perdeu a eleição e ficou tão fissurado com o negócio que meses depois ainda estava fazendo esse tipo de discurso aqui. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado uma página virada. Voltando à reeleição do Lula, se não é o Lula, é quem? As pessoas já pensam no Haddad porque ele foi candidato no lugar do Lula quando o Lula estava preso. Mas ele fala que não. Deu uma entrevista lá para a Rádio Itatiaia, falou que o candidato do PT já é o Lula. Já está certo o negócio. Olha, a melhor coisa que uma pessoa tem que fazer quando está num cargo com o nível de responsabilidade do Ministério da Fazenda é se concentrar no dia a dia do Ministério, tentando encontrar alternativas para os problemas que o país está enfrentando. 26 está muito longe e eu penso que o melhor candidato que nós temos é o presidente Lula, que tem direito à reeleição. E no que depender, acredito, de mim e do Partido dos Trabalhadores, esse é o caminho natural. Garantir o direito do presidente se reapresentar depois de ter feito o grande governo que ele fará com a nossa ajuda. Recentemente, saiu a notícia que você viu aqui no Antagonista de que Lula já estaria articulando a sua chapa para 2026 e bye-bye Alckmin. Mas não tem a ver com o Alckmin, segundo essa informação, tem a ver com o tamanho do partido. O Alckmin está num partido pequeno e ele queria um partido mais forte, o PMDB. O PMDB acha que pode eleger até 1000 prefeitos, é uma força enorme, depende das eleições desse ano, o que é que vai ser do PMDB. E quem que seria esse vice?
o governador do Pará, Helder Barbalho, de uma das dinastias políticas mais tradicionais do Brasil. Helder Barbalho pulou na campanha de Lula, fez campanha para ele. Vamos dar uma olhada, se você não sabe quem é, para você saber. Valores determinantes para o nosso MDB. E aqui me deixa profundamente feliz, meu caro Flávio, ver várias lideranças do MDB que tem na figura de Ulisses Guimarães, na figura de Teotônio Vilela e de tantos que fizeram não apenas de uma palavra, mas de uma causa, a defesa da democracia, algo que nos une neste momento. Feliz de ver a Simone, que cumpriu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando e qualificando o debate, representando de maneira absolutamente honrosa a história do MDB. Valores importantes para o nosso país e para o nosso partido. Poder, neste momento, dialogar com o senhor, dialogar com o Alckmin e ver incorporado ao seu plano de governo teses e programas estratégicos. Helder Barbalho, do PMDB. Ele cita aí Simone Tebet, segundo as informações que a gente tem na reportagem do Antagonista. Simone Tebet, que também é do PMDB, não estaria descartada, mas ela já perdeu muito daquele brilho, daquela presença na opinião pública que ela teve durante a campanha eleitoral. Então aí começam também a outros nomes entrar na jogada. Mas, enfim, PMDB, partido de quem mesmo, gente? Vocês lembram de um senhor que foi acusado de dar o golpe de 2016? Michel Temer. Vocês lembram de um outro que era presidente da Câmara? Foi preso, ficou muito tempo preso, agora foi solto. Eduardo Cunha. Então, eles são PMDB, o pessoal que deu o golpe de 16. E a então presidente do PT, Dilma Rousseff, falava assim deles. Foi distribuído um pronunciamento em que um dos chefes da conspiração assume a condição de presidente da República. Confesso que fiquei chocada com a desfaçatez da farsa do vazamento, que foi deliberado, premeditado, vazando para eles mesmos. Estranho vazamento. O gesto que revela a traição a mim e à democracia ainda explicita que esse chefe conspirador também não tem compromissos com o povo. Ontem ficou claro que existem, sim, dois chefes do golpe que agem em conjunto e de forma premeditada. Um deles é a mão, não tão invisível assim, que conduz com desvio de poder e abusos inimagináveis o processo de impeachment. O outro esfrega as mãos e ensaia a farsa do vazamento de um pretenso discurso de posse. Até nisso são golpistas, sem respeito pela democracia, porque eu estou no pleno exercício de minha função de presidenta da República. Gente, recordar é viver, né? Mas o que você acha dessa história toda? Será que o Lula vai sair para a reeleição mesmo? Será que ele se reelege? Lula reeleito com 80 e tantos... Nossa, gente, que será? Calma, antes de você dar a sua opinião, eu vou te trazer as narrativas. A eleição ainda está tão longe. A troco do quê? Estão agindo como se o presidente Lula estivesse em campanha. É exercício de futurologia? Não. Essa imprensa golpista e essa extrema-direita que querem viabilizar alguém para botar no lugar do genocida inelegível. Eles querem o quê? Passar essa história de bolsonarismo soft, bolsonarismo moderado, como se fosse possível o extremismo do Bolsonaro ter algum tipo de moderação. E aí eles querem enfiar o Tarcísio no meio.
A grande questão é a seguinte: quem garante a nossa democracia é o presidente Lula. Ele ganhou, ele tem mais que se candidatar e na hora H a galera faz o L, como a gente viu nas últimas eleições. Você fala em reeleição, o pessoal não gosta da palavra, mas na hora H o brasileiro é L. Ué, alguém tinha alguma dúvida sobre qual ia ser o resultado? De se papai Lula merece mais um mandato ou não? Porque assim, pelo amor de Deus, né? As últimas eleições a gente já não entende nada. Porque o Bolsonaro faz assim, faz um videozinho, lota Copacabana, ele lota onde ele passa, é aeroporto lotado. O Lula põe toda a máquina pública, não bota 30 pessoas lá no dia do trabalho para falar. E aí depois a gente tem que engolir esse resultado da urna, que foi esse mesmo. Agora nós estamos aí mostrando que ele não merece a reeleição, a maioria. Aí, se aparecer na urna, nós vamos ter que acreditar que ele ganhou? O projeto do PT, gente, é não sair mais do poder. Deus sabe como eles chegaram lá. Aliás, não dá nem para falar que a STF vem atrás de você. Mas eles querem ficar no poder para sempre. O Zé Dirceu já falou que são no mínimo 3 mandatos. E o isentão que votou nisso, achando que o Bolsonaro fala palavrão, é que é o culpado. Faz o L agora. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que o brasileiro já está por aqui com Lula. Não é de hoje. Já na última eleição teve gente que foi lá tampando o nariz. Acho que boa parte do eleitorado do Lula, acho não, isso as pesquisas mostraram, não é eleitor dele, é eleitor anti-Bolsonaro e vice-versa. A grande questão é que o brasileiro é refém do voto útil. Então, essas pesquisas que mostram grandes nomes e a gente estando numa polarização, elas vão indicar o quê? O brasileiro fala, não, Lula não merece poder competir pela reeleição, não quero mais. Mas o brasileiro quer um nome grande. Ele quer um nome que ele acha que tenha condições de vencer, assim, desde muito antes. Ele não gosta de perder o voto. Você já deve ter ouvido de alguém essa expressão, não, meu voto eu não perdi porque eu votei, ele se elegeu. Isso do perder o voto é algo muito presente. Tanto que, mesmo a eleição sendo em 2 turnos, o brasileiro no primeiro turno não vota em quem ele quer. Muita gente já vota em quem acha que vai ganhar. Na última campanha do Lula mesmo para a reeleição, a gente teve isso, aquela coisa do vamos fechar tudo no primeiro turno, é agora que vai ganhar, e esvaziando outras candidaturas. A grande questão é, a maioria silenciosa já cansou dessa loucura da briga dos populistas e desse tom muito alto em rede social, desse excesso de certezas, de teoria da conspiração, de sair cada dia demolindo a vida de uma pessoa diferente, fingindo que é política, de quem não é 100% comigo é meu inimigo e precisa ser tratorado, precisa ser destruído. Para a maioria da população, isso já cansou. E cansou sobretudo porque não está trazendo resultados práticos. Muitas pessoas falam, não, porque o governo do Bolsonaro foi uma possibilidade de ruptura, o PT está fechado com o STF, isso e aquilo. Ok, o Bolsonaro no poder fez o quê? Ele fez todo e qualquer esforço de arreglo, de aliança, de ceder onde ele disse que não cederia, para blindar os filhos dele, investigados em casos de corrupção. Ele fez alianças, ele sepultou a tal da Lava Toga, ele acabou com a Operação Lava Jato, ele desmontou essas políticas de investigação para que não chegassem a quem era próximo dele. Na época que o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, dizendo que o Bolsonaro tinha prometido a ele que a PF seria independente, quando um filho estava ali a perigo que iria mudar,
O Lula deu razão ao Bolsonaro, eu não sei se vocês se lembram. O Lula falou, mas nessa o Bolsonaro tem razão mesmo, porque a Polícia Federal tem de ser do presidente da República. Eles, vamos dizer, são pessoas com muito carisma, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, e são muito odiados também pelo outro lado. A grande questão é, onde está a maioria das pessoas? A maioria das pessoas quer que resolva o problema. A maioria das pessoas quer reverter essa estatística que a gente tem, que é terrível, da maioria dos jovens terem como sonho morar em outro país. A maioria das pessoas quer ver futuro, quer saber como é que vai resolver a economia, quer saber como é que vai ficar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vamos fazer essa reconstrução como? Quanto dinheiro que vai? Os privilégios que algumas carreiras públicas têm, eles vão continuar assim? Vamos fazer alguma coisa? A população quer soluções. Só que, na hora da campanha, se joga na emoção. A gente tem essas medições de temperatura antecipadas e o Brasil, a bem da verdade, depois das redes sociais, se transformou numa campanha ininterrupta. A pessoa assume e continua em campanha. Nós estamos numa eterna campanha política. E nós temos aí um projeto de poder do PT. Zé Dirceu já disse que o PT quer pelo menos mais 2 mandatos presidenciais. E a minha pergunta é, a grande maioria silenciosa, que quer gente que resolva, que não quer populista. Não estou falando que é gente de centro, não, que é terceira via. Estou falando gente de esquerda e de direita, que queria políticas de esquerda ou políticas de direita, e não essa farofa, esse salseiro que nós estamos vendo. Essas pessoas que se comportam como adultos serão capazes de receber a atenção da população? Nós vivemos na economia da atenção. Quem chama mais atenção é quem tem ganhado poder político e poder econômico. Para quem o povo vai voltar a sua atenção? A gente vai ter de novo uma espécie de embate Lula-Bolsonaro, ou a gente vai ter um embate de ideias? Eu tenho aqui a minha aposta que nós vamos de Lula-Bolsonaro até mais uns 2 séculos. Mas não sei. Pode ser que as coisas mudem. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua participação sempre. Me diz o que é que você acha sobre a reeleição, sobre emenda de reeleição, sobre se o Lula volta, se o Bolsonaro... Enfim, tá aqui embaixo, aberto o espaço. Muito obrigada pela sua companhia. Estou de volta amanhã, 5 da tarde. Grande beijo para você. Até lá.